As mãos de Charlotte tremiam enquanto ela empurrava o pão sobre o balcão em direção ao cowboy. Pegue e vá embora, disse ela com a voz embargada. Apenas pegue e vá embora como todo mundo faz. Eli estava ali, coberto de poeira e desgastado pela estrada, estendendo moedas que valiam uma semana. Não estou pedindo caridade, senhora, disse ele em voz baixa. Estou perguntando se você me deixará ficar o tempo suficiente para significar algo. Ela queria gritar com ele que ninguém significava nada, que seu coração havia aprendido essa lição anos atrás. Mas o jeito que ele a olhava, como se pudesse ver através da dor solitária que ela havia enterrado, fez sua garganta se fechar completamente. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe esta história lá até o fim. Comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história viajou. Charlotte estava sozinha há tanto tempo que havia esquecido como era ser notada. Ela se movia pela padaria na escuridão da madrugada, medindo a farinha pelo tato, sovando a massa com a precisão metódica de alguém que já fizera aquilo 1000 vezes. O ritmo era sua companhia agora. Tinha sido por 3 anos desde que sua mãe morreu. Ela a deixou com um pai que mal se lembrava do próprio nome na maioria dos dias. E um negócio que exigia que ela estivesse acordada quando o resto da cidade dormia. O sino acima da porta tocou bem quando ela tirou a primeira fornada de pães do forno. Ainda não abrimos, ela gritou, sem se dar ao trabalho de se virar. A porta estava destrancada. A voz era desconhecida, áspera como cascalho, mas de alguma forma gentil por baixo. Charlotte se virou, ainda segurando a assadeira quente, e se viu olhando para um homem que nunca tinha visto antes. Alto, com o rosto marcado pelo tempo, e olhos que tinham visto muita estrada e pouca casa. Então eu esqueci de trancá-la, disse ela. Volte em 1 hora. Eu pago o dobro. Não me importa o que você vai pagar. Volte em 1 hora. Ele deveria ter ido embora. A maioria dos homens teria ido. Mas ele ficou ali, com o chapéu nas mãos, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era insistente, nem zangado, apenas esperando. Estou cavalgando desde ontem de manhã, ele disse finalmente. Também não como desde então. Não estou pedindo caridade. Pagarei o que você quiser. Só preciso de algo para me manter de pé. Charlotte sentiu algo se contorcer em seu peito. Ela reconheceu aquele tipo de cansaço. A exaustão profunda que vem de se esforçar além do que seu corpo pode aguentar. Porque parar significava pensar. E pensar significava lembrar de todas as coisas que você preferiria esquecer. Ela pousou a assadeira com mais força do que pretendia. Sente-se, disse ela, indicando com a cabeça a pequena mesa perto da janela. Ele se sentou. Ela lhe trouxe pão ainda quente, manteiga que derretia ao toque e um café tão forte que poderia acordar os mortos. Ela não se sentou com ele, não puxou conversa. Apenas voltou ao seu trabalho enquanto ele comia em silêncio. Quando terminou, ele se levantou e colocou moedas na mesa. Era mais do que o dobro do valor da refeição. Voltarei amanhã, disse ele, para mais pão. Abrimos às 6 horas. Estarei aqui às 6 horas. Ele foi embora e Charlotte disse a si mesma que não se importava se ele cumpriria sua palavra ou não. Mas às 5h55 da manhã seguinte, ela se pegou olhando para a porta. Exatamente às 6 horas, o sino tocou. Você é pontual, disse ela, sem desviar o olhar do balcão. Minha mãe me ensinou que chegar atrasado é apenas outra maneira de dizer a alguém que essa pessoa não importa. As mãos de Charlotte pararam. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele desta vez. Suas roupas estavam limpas, mas gastas. Remendadas em lugares que sugeriam que ele aprendeu a se cuidar sozinho há muito tempo. Seu rosto tinha rugas que falavam do tempo e da preocupação, mas seus olhos eram claros e diretos. Qual é o seu nome? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. Eli. Eli Morrison. Charlotte. As pessoas me chamam de Charlie. Qual você prefere? Ninguém nunca havia lhe perguntado isso antes. Sua mãe a chamava de Charlotte. A cidade encurtou para Charlie sem pedir permissão. Ela atendia por ambos há tanto tempo que parou de pensar em qual deles parecia mais com ela. Charlotte, ela se ouviu dizer. Quando importa. Algo mudou em sua expressão, uma suavidade que a fez se arrepender imediatamente da admissão. Charlotte, ele repetiu, e o jeito que ele disse fez o nome soar como algo que valia a pena ser dito com cuidado. Ela se virou,
ocupando-se em embrulhar o pão que ele viera buscar. Quanto tempo você vai ficar na cidade? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. Depende de quê? De eu encontrar um motivo para ficar. Seu coração fez algo estúpido e doloroso em seu peito. Ela empurrou o pão embrulhado pelo balcão, certificando-se de que suas mãos não se tocassem. São 15 centavos. Ele pagou o valor exato desta vez e foi embora sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, ele estava lá às 6 horas, e na manhã depois dessa também. No quarto dia, Charlotte já tinha o pedido dele pronto antes que ele chegasse. 2 pães, um para comer agora e outro para mais tarde. E o café, do jeito que ele havia tomado na primeira manhã. Você não precisa fazer isso, disse ele quando ela colocou o pedido na mesa. Eu não faço nada que não precise fazer. Então por que está fazendo? Porque você aparece, ela quis dizer. Porque você é a única pessoa que me olhou como se eu fosse algo além da mulher que faz o pão. Porque estou tão cansada de ficar sozinha que poderia gritar. Porque você paga em dia, disse ela em vez disso. Ele sorriu. Apenas uma leve curva em sua boca, mas a atingiu com mais força do que deveria. Posso te perguntar uma coisa, Charlotte? O jeito que ele dizia o nome dela ainda causava coisas nela que ela não queria examinar. Depende do que você está perguntando. Por que você trabalha tanto? Porque alguém tem que trabalhar. Isso não é uma resposta. É a única que você vai ter. Mas ele não insistiu. Ele apenas assentiu, terminou seu café e a deixou com moedas na mesa. E uma dor estranha no peito que durou o dia todo. Uma semana se passou assim. Depois mais uma. Eli se tornou parte de sua rotina matinal. Da mesma forma que a farinha e o fermento eram esperados necessários. A coisa que marcava o início do dia. Ele nunca pedia mais do que pão e café. Nunca ficava mais de 20 minutos. Mas de alguma forma, naquelas breves conversas matinais, ele aprendeu mais sobre ela do que a maioria das pessoas que a conheciam há anos. Ele sabia que ela cuidava do pai, embora ela nunca reclamasse disso. Ele sabia que ela havia perdido a mãe jovem, embora nunca falasse sobre isso diretamente. Ele sabia que ela estava cansada de um jeito que o sono não podia consertar, embora ela nunca tivesse admitido em voz alta. E Charlotte, apesar de todos os instintos lhe dizerem para manter distância, também havia aprendido coisas sobre ele. Ele viajava há 3 anos, desde que o rancho de seu pai faliu, levando consigo o legado de sua família. Ele havia trabalhado em condução de gado, minerado prata, feito qualquer trabalho que pudesse encontrar. Sempre se movendo, nunca se estabelecendo. Ele tinha visto a maior parte do oeste, mas não conseguia nomear um único lugar que parecesse um lar. Você não se sente sozinho? Ela perguntou a ele uma manhã, a pergunta escapando antes que pudesse impedi-la. Todos os dias, ele disse simplesmente. E você? A honestidade daquilo roubou seu fôlego. Eu tenho meu pai, disse ela. Eu tenho a padaria. Não foi isso que eu perguntei. Ela queria mentir. Queria dizer a ele que estava bem, que sua vida era cheia o suficiente, que ela não passava todas as noites acordada se perguntando se era só isso. Mas algo no jeito que ele a olhava tornava a mentira impossível. Sim, ela sussurrou. Eu me sinto sozinha. Eu também. 2 palavras, mas elas mudaram tudo. Naquela tarde, depois que a padaria fechou e seu pai se acomodou para a soneca, Charlotte se viu parada na janela, observando a rua. Ela disse a si mesma que não estava procurando por ninguém em particular. Disse a si mesma que não importava que não tivesse visto Eli desde aquela manhã. Mas quando o avistou do lado de fora do armazém geral, seu coração deu um pulo de um jeito que a aterrorizou. Ele a viu observando, levantou a mão em cumprimento e começou a caminhar em direção à padaria. Ela deveria ter se afastado da janela, deveria ter fingido que não estava olhando. Em vez disso, ela abriu a porta antes que ele pudesse bater. Eu estava acabando de fechar, disse ela. Eu sei, eu vi a placa. Então por que você está aqui? Porque eu queria te perguntar uma coisa e não queria fazer isso de manhã, quando você está trabalhando. Seu pulso acelerou. O quê? Você daria uma volta comigo só pela cidade? Nada longe. Cada parte racional de seu cérebro gritava não. Ela tinha responsabilidades. Seu pai acordaria em breve e precisaria do jantar. Ela tinha massa para preparar para o dia seguinte. Ela tinha 100 motivos para dizer não. Sim, ela se ouviu dizer. Eles caminharam em silêncio no início,
movendo-se pelas ruas empoeiradas, enquanto o sol começava sua descida em direção ao horizonte. Charlotte estava dolorosamente ciente de quão perto ele estava. Perto o suficiente para que suas mãos se roçassem ocasionalmente, enviando faíscas por seu braço a cada vez. Diga-me algo verdadeiro, disse Eli depois de um tempo. Que tipo de coisa? Qualquer coisa. Algo que você não costuma dizer em voz alta. Charlotte pensou em desviar, em lhe dar algo seguro e sem sentido. Mas o peso de carregar tudo sozinha havia se tornado tão grande, e ele estava se oferecendo para segurar apenas um pequeno pedaço. Eu tenho medo, disse ela em voz baixa. O tempo todo. Medo de que meu pai piore e eu não saiba o que fazer. Medo de que a padaria vá à falência e eu perca a única coisa que minha mãe me deixou. Medo de que seja só isso, que eu acorde daqui a 20 anos e perceba que passei minha vida inteira apenas sobrevivendo em vez de viver. Eli parou de andar. Ela parou também, incapaz de olhá-lo. Charlotte, ele disse. Ela se forçou a encontrar seus olhos. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Eu acabei de te dizer que estou apavorada. Ser corajoso não significa não ter medo. Significa continuar mesmo assim. Algo se partiu dentro de seu peito. Algo que ela mantivera trancado com tanta força que havia esquecido que estava lá. E você? Ela perguntou com a voz rouca. Diga-me algo verdadeiro. Ele ficou em silêncio por um longo momento e ela pensou que talvez ele não respondesse. Eu vim para esta cidade planejando ficar por uma noite. Fiquei por sua causa. Tenho ficado por sua causa e não sei o que fazer sobre isso, porque nunca quis ficar em lugar nenhum antes. O mundo pareceu se resumir apenas aos dois, parados no meio de uma rua vazia, enquanto o sol pintava tudo de dourado. Eli, você não precisa dizer nada, ele interrompeu. Eu só precisava que você soubesse. Precisava ser honesto sobre por que continuo aparecendo todas as manhãs, comprando pão que não preciso, procurando desculpas para te ver. Eu te trouxe dinheiro para o pão por 2 semanas, Charlotte. Mas o que eu realmente quero saber é: você guardará meu coração? A pergunta pairou no ar entre eles, impossível e aterrorizante, e mais real do que qualquer coisa que ela sentira em anos. A mente de Charlotte disparou. Era rápido demais, demais. Ela mal o conhecia. Ela tinha responsabilidades. Seu pai, a padaria, todas as paredes cuidadosas que ela construiu para se proteger. Mas, parada ali, olhando nos olhos de Eli, sentindo o peso de sua solidão contra a possibilidade de algo mais, ela percebeu que suas paredes cuidadosas não a haviam protegido de nada. Elas apenas tornaram sua prisão mais confortável. Eu não sei como fazer isso, ela sussurrou. Nem eu. E se você for embora? E se eu não for? E se eu não for o suficiente? Charlotte, ele disse o nome dela como uma oração. Você é tudo. Ela queria acreditar nele. Queria confiar que esse sentimento crescendo entre eles era real, sólido e valia o risco. Mas o medo era uma coisa poderosa, e tinha sido seu companheiro por muito mais tempo do que a esperança. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Eu te darei todo o tempo do mundo. Eu preciso pensar. Então pense. Eu preciso do que quer que você precise, Charlotte. Eu não vou a lugar nenhum. A sinceridade em sua voz a desmontou. Ela passou tanto tempo esperando que as pessoas fossem embora, esperando se decepcionar, que havia esquecido como era ter alguém escolhendo ficar. Leve-me para casa, ela pediu em voz baixa. Seria uma honra. Eles voltaram em direção à padaria. E desta vez, quando suas mãos se roçaram, Charlotte não se afastou. Ela deixou seus dedos se entrelaçarem, permitiu-se sentir o calor da palma dele contra a sua. Permitiu-se imaginar como seria não estar mais sozinha. Mas mesmo enquanto a esperança começava a florescer em seu peito, uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava que isso era perigoso. Que abrir seu coração significava dar a alguém o poder de quebrá-lo. Que ela deveria recuar antes que fosse tarde demais. Ela não recuou. Quando chegaram à padaria, ela parou na porta, ainda segurando a mão dele. Obrigada, disse ela, por ser honesto. Obrigada por ouvir. Vejo você amanhã de manhã. Às 6 horas, ele prometeu, como sempre. Ele que apertou a mão dela uma vez e soltou. Charlotte o observou se afastar até ele desaparecer na esquina. Então ela entrou, onde seu pai estava chamando para o jantar, e a massa precisava ser preparada.
e sua vida esperava para retomar seus padrões familiares. Mas tudo parecia diferente agora. Tudo havia mudado. Naquela noite, Charlotte queimou 3 fornadas de pão porque não conseguia parar de pensar no jeito que Eli a olhou quando perguntou se ela guardaria seu coração. Seu pai percebeu. Você está distraída, disse ele. Um de seus raros momentos de clareza rompendo a névoa que geralmente o dominava. Quem é ele? As mãos de Charlotte congelaram na massa. Não sei do que você está falando. Sua mãe também costumava queimar as coisas quando estava apaixonada. As palavras a atingiram como um golpe físico. Eu não estou apaixonada. Então você está fazendo um péssimo trabalho em provar isso. Ela queria discutir, mas seu pai já havia se afastado novamente. Seus olhos ficaram distantes enquanto ele se retirava para o mundo em que vivia agora. Charlotte ficou ali na escuridão da madrugada, com farinha nas mãos e medo na garganta, perguntando-se se estava cometendo o maior erro de sua vida ou a única escolha que importava. Às 5h58 da manhã seguinte, ela ouviu passos do lado de fora da porta. 2 minutos adiantado. Seu coração martelava contra suas costelas. Eli entrou, parecendo que também não tinha dormido. Eu não conseguia esperar até às 6 horas, disse ele. Eu percebi. Fiquei pensando no que você disse sobre precisar de tempo. Ele se aproximou do balcão. Quanto tempo, Charlotte? Eu não sei. Dias, semanas, anos. Eu não sei, ela repetiu, ouvindo o pânico em sua própria voz. Porque eu vou esperar. Eu falei sério, mas preciso saber se há algo pelo que esperar ou se estou apenas torturando nós dois. Charlotte agarrou a borda do balcão. Você quer honestidade, sempre. Eu estou apavorada com você. Não por quem você é, mas pelo que você me faz sentir. Passei 3 anos construindo uma vida segura e previsível. E você entrou e destruiu tudo isso em 2 semanas. Charlotte, eu não terminei. A voz dela tremeu. Eu fico acordada à noite pensando em você. Queimei pão ontem à noite porque não conseguia me concentrar. Meu pai sabe que algo está diferente. Tudo está diferente. E eu não pedi por diferente. Eu não queria diferente. Mas, Ellie perguntou suavemente, mas eu não consigo parar de pensar na sua mão na minha. Não consigo parar de ouvir você dizer meu nome. Não consigo parar de me perguntar como seria não estar mais sozinha. Ela finalmente olhou para ele. E isso me apavora mais do que qualquer coisa. Ele contornou o balcão antes que ela pudesse respirar novamente. Parou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor vindo dele. Perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Diga-me do que você tem medo, ele disse. De tudo. Que você vai embora. Eu não vou. Você não sabe disso. Ninguém sabe. As pessoas vão embora. Elas morrem. Elas mudam de ideia. Elas encontram algo melhor. Elas... Charlotte. Ele levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou. A palma da mão dele acariciou sua bochecha e ela se sentiu inclinar-se para o toque como uma mulher morrendo de sede. Sua mãe te deixou não porque ela queria, mas porque a vida é cruel e injusta. Mas eu não sou sua mãe. Eu não sou a morte. Sou apenas um homem pedindo para você confiar em mim. Eu não sei como. Então me deixe te ensinar. Ela deveria ter se afastado. Deveria tê-lo lembrado sobre a padaria, sobre seu pai, sobre todas as razões pelas quais isso era impossível. Em vez disso, ela se ouviu sussurrar. Como? Fale-me sobre ela, sua mãe. O pedido a pegou de surpresa. Por quê? Porque ela importa para você. Porque você tem medo de perder pessoas do jeito que a perdeu. Porque eu quero saber o que te fez ser quem você é. A garganta de Charlotte se fechou. Ela não falava sobre sua mãe, realmente não falava sobre ela, desde o funeral. Eu não consigo. Sim, você consegue, Eli. Qual era o nome dela? Margaret. O nome saiu quebrado. Diga-me uma coisa sobre Margaret que te fez amá-la. Charlotte sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Ela cantava enquanto trabalhava. Canções bobas, canções inventadas, canções que ela ouvia na igreja. Ela dizia que o silêncio era apenas um espaço desperdiçado onde a alegria poderia estar. Ela parece ter sido maravilhosa. Ela era. E então ela se foi. E eu tive que ser aquela que cantava. Só que eu não sabia como. Ainda não sei como. Você está se saindo melhor do que pensa. Eu mal estou sobrevivendo.
Você está cuidando do seu pai, administrando um negócio, cuidando de todos nesta cidade que precisam de pão. Você chama isso de mal sobreviver? Eu chamo isso de seguir os movimentos. O polegar de Eli roçou sua bochecha, enxugando uma lágrima que ela não percebeu que havia caído. E se você não tivesse que apenas seguir os movimentos? E se você pudesse realmente viver? Com você? Se você me aceitar. Charlotte recuou, precisando de espaço para pensar, precisando de ar que não estivesse cheio de seu cheiro, seu calor e suas promessas impossíveis. Você está me pedindo para apostar tudo em um homem que conheço há 2 semanas. Estou pedindo para você apostar em si mesma. Estou apenas me oferecendo para ficar ao seu lado enquanto você faz isso. E se eu não for forte o suficiente? Então eu serei forte o suficiente por nós dois até que você seja. A certeza em sua voz a desmontou. Charlotte se virou, apoiando as mãos no balcão, tentando se recompor. Preciso te dizer uma coisa. Estou ouvindo? Depois que minha mãe morreu, prometi a mim mesma que nunca mais precisaria de ninguém. Precisar de pessoas significa que elas podem te machucar. Significa que você lhes dá poder sobre se você está feliz ou triste, inteira ou quebrada. Jurei que nunca daria a ninguém esse poder. E agora? Agora você está na minha padaria às 6 da manhã me pedindo para quebrar todas as promessas que já fiz a mim mesma. E a pior parte é que eu quero. Eu quero tanto que dói. Ela o ouviu se aproximar, sentiu-o parar logo atrás dela, perto o suficiente para sentir sua respiração em seu cabelo. O que você teme que aconteça se disser sim? Ele perguntou em voz baixa. Que eu me perca completamente. Que eu me torne uma daquelas mulheres que constroem toda a sua vida em torno de um homem e depois desmoronam quando ele vai embora. E se eu não for embora? Todo mundo vai embora eventualmente. Nem todo mundo, eu não. Charlotte se virou, a raiva explodindo quente e repentina em seu peito. Você não pode prometer isso. Você não pode ficar aí e me prometer a eternidade quando você tem vagado de cidade em cidade por 3 anos. O que acontece quando você fica inquieto? O que acontece quando a estrada te chama de novo? O que acontece quando você acorda um dia e percebe que trocou sua liberdade por uma mulher que nem consegue? Ele a beijou. Não foi gentil. Não foi o toque suave e hesitante que ela poderia ter imaginado. Foi feroz e desesperado e cheio de tudo o que ele estava segurando. E Charlotte sentiu-se dissolver naquilo como açúcar em água quente. Suas mãos subiram até o peito dele. Se para empurrá-lo ou para puxá-lo para mais perto, ela não sabia. E então ela o estava beijando de volta com toda a solidão, medo e a esperança que carregava há tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Eli encostou a testa na dela. Eu fico inquieto quando não tenho um motivo para ficar, disse ele asperamente. Eu estive correndo por 3 anos porque não tinha um lar para onde correr. Mas Charlotte, você é o lar. Você é todos os lares que eu nunca tive. Você é o motivo pelo qual eu acordo antes do amanhecer. Você é o motivo pelo qual eu comprei pão, que não precisava por 2 semanas seguidas. Você é o motivo pelo qual estou aqui implorando para você me dar uma chance. Eli, eu sei que você está com medo. Eu também estou com medo. Mas prefiro estar com medo com você do que segura sozinha. Charlotte sentiu algo mudar dentro dela. Algo fundamental que ela não poderia desfazer, mesmo que quisesse. Se eu fizer isso, ela sussurrou, se eu te deixar entrar, você tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Prometa-me que será honesto, mesmo quando doer, mesmo quando você achar que eu não quero ouvir, porque eu posso lidar com qualquer coisa, exceto me perguntar se você está mentindo para me fazer sentir melhor. Eu prometo. E prometa-me que me dirá se mudar de ideia, se acordar um dia e perceber que não é isso que você quer. Não fique por obrigação. Não fique porque acha que me deve algo. Charlotte, eu não vou. Prometa-me. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a olhá-lo. Eu prometo que se eu parar de querer isso, eu te direi. Mas, Charlotte, isso não vai acontecer. Passei 3 anos procurando por algo que valesse a pena ficar, e eu encontrei. Eu encontrei você. Ela queria acreditar nele. Queria confiar que esse sentimento entre eles era real, duradouro e forte o suficiente para superar todos os seus medos. Mas anos de autoproteção não desaparecem da noite para o dia. Preciso ver meu pai, disse ela, afastando-se. Charlotte, por favor. Eu só preciso de 1 minuto.
Ela fugiu para o quarto dos fundos onde seu pai dormia, pressionando as mãos nas bochechas em chamas, tentando recuperar o fôlego. O beijo ainda formigava em seus lábios. Seu coração estava batendo tão rápido que ela se sentia tonta. Tudo estava acontecendo rápido demais. Demais. Real demais. Charlotte, a voz de seu pai, surpreendentemente clara. Estou aqui, papai. O cowboy. Sim. Ele te faz feliz? A pergunta o deteve. Ainda não sei, mas ele poderia. Charlotte pensou nas mãos de Eli em seu rosto, sua voz quando ele dizia seu nome, o jeito que ele a olhava como se ela fosse algo precioso em vez de apenas prático. Sim, ele poderia. Então deixe-o, papai. Sua mãe teria gostado dele. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Charlotte. Você acha? Ela gostava de qualquer um que te fizesse sorrir. Não te vejo sorrir há 3 anos, Charlotte. Não de verdade. Mas você sorriu ontem quando chegou em casa. Eu vi. Charlotte ajoelhou-se ao lado da cama de seu pai, pegando sua mão envelhecida na dela. E se eu não estiver pronta? Ninguém nunca está pronto para as coisas que importam. Você apenas as faz de qualquer maneira. Quando Charlotte voltou para a frente da padaria, ele ainda estava parado exatamente onde ela o deixara, com as mãos nos bolsos, parecendo que estava se preparando para a rejeição. Meu pai diz que minha mãe teria gostado de você, disse ela. A esperança brilhou em seu rosto. É? É, ela respirou fundo. Eu ainda estou com medo. Eu sei. Ainda não tenho certeza de como fazer isso. Nós descobriremos juntos. Eu vou estragar tudo. Vou entrar em pânico e te afastar. E Charlotte o apoiou. Acha? Shaw. Ele cruzou o espaço entre eles em 2 passadas. Pare de me dizer todas as razões pelas quais isso não vai funcionar e apenas me diga se você está disposta a tentar. Ela olhou para ele. Este homem que entrou em sua vida há 2 semanas e virou tudo de cabeça para baixo. Este homem que queria que ela guardasse seu coração. Este homem que de alguma forma viu além de todas as suas defesas para a mulher solitária e assustada por baixo. Sim, ela sussurrou. Estou disposta a tentar. O sorriso que se abriu em seu rosto foi como o nascer do sol. Diga de novo, disse ele. Estou disposta a tentar. De novo, Eli. Preciso ouvir mais uma vez. Preciso saber que não estou sonhando. Charlotte sentiu seu próprio sorriso começar, frágil e incerto, mas real. Estou disposta a tentar. Estou disposta a ver o que isso pode ser. Estou disposta a... Ele a beijou novamente, mais suave desta vez, mais doce. E Charlotte se deixou cair naquilo sem pensar demais, sem planejar, sem se proteger, apenas sentindo. Quando se separaram, ela estava sem fôlego, tonta e mais apavorada do que jamais estivera em sua vida. E agora? Ela perguntou. Agora nós levamos um dia de cada vez. É isso? É isso. Sem grandes planos, sem promessas que não posso cumprir. Apenas você e eu descobrindo as coisas à medida que avançamos. Charlotte assentiu, sem confiar em sua voz. Posso voltar esta noite? Ele perguntou. Depois que você fechar, talvez te ajudar com o jantar do seu pai. A oferta era tão simples, tão doméstica, tão longe dos grandes gestos românticos que ela um dia imaginara, que a pegou completamente de surpresa. Você quer ajudar com o jantar? Eu quero fazer parte da sua vida, Charlotte. As partes reais, as partes difíceis, não apenas os momentos bonitos. Ela sentiu algo se quebrar em seu peito. Algo que estava congelado por tanto tempo que ela havia esquecido que poderia descongelar. Sim, volte esta noite, às 7 horas. É quando eu fecho. Estarei aqui. Ele foi embora e Charlotte ficou no meio de sua padaria, tocando os lábios, perguntando-se o que acabara de concordar. Perguntando-se se era corajosa o suficiente para levar isso adiante. Perguntando-se se a esperança valia o risco de um coração partido. Ela passou o resto do dia em um torpor, queimando mais 2 fornadas de pão, esquecendo de cobrar da senhora Henderson por seus pãezinhos e, em geral, provando que seu pai estava certo. Ela estava totalmente, completamente distraída. Mas pela primeira vez em 3 anos, ela não se importou. Às 7 horas em ponto, Eli bateu na porta. Charlotte o deixou entrar, subitamente tímida agora que o momento havia chegado. Não sei o que estou fazendo, ela admitiu. Nem eu.
Isso não é muito reconfortante. Você preferiria que eu mentisse? Apesar de seu nervosismo, Charlotte riu. Não, eu te disse que queria honestidade. Então aqui está um pouco de honestidade. Estou apavorado de estragar tudo. Nunca fiz isso antes. Nunca fiquei tempo suficiente para tentar. Vou dizer a coisa errada. Vou insistir quando deveria recuar. Vou cometer erros. Eu também. Então os cometeremos juntos. Ele a ajudou a limpar a padaria, aprendendo onde as coisas iam, fazendo-a rir com histórias sobre suas viagens. Então eles subiram para onde seu pai esperava, e Charlotte observou Eli tratar o velho com tanto respeito gentil que seu coração doeu. Você é o cowboy? Seu pai disse, estudando Eli com foco surpreendente. Sim, senhor. Você planeja machucar minha filha? Não, senhor. Planejo amá-la, se ela me permitir. A respiração de Charlotte ficou presa. Era cedo demais para palavras como essa, cedo demais para promessas tão grandes. Mas Eli disse como se fosse simplesmente verdade, como se já estivesse decidido. Seu pai assentiu lentamente. Então você ficará para o jantar. Não era uma pergunta. Eles comeram juntos, os três, e Charlotte não conseguia se lembrar da última vez que sua casa pareceu um lar em vez de apenas um lugar onde ela dormia entre os turnos na padaria. Eli contou histórias que fizeram seu pai rir, fez perguntas que tiraram o velho de sua névoa, tratou Charlotte como se ela fosse alguém digna de ser valorizada. Quando seu pai finalmente se cansou e precisou dormir, Eli ajudou a acomodá-lo na cama com o tipo de competência fácil que falava de prática. Você já fez isso antes, observou Charlotte. Meu pai ficou doente antes de morrer. Cuidei dele por 6 meses. Eu não sabia. Há muita coisa que você ainda não sabe sobre mim. Eli se virou para encará-la. Mas eu quero que você saiba de tudo. Quero te contar sobre o rancho do meu pai, sobre o dia em que faliu, sobre os anos que passei correndo, porque ficar doía demais. Quero te contar sobre cada cidade em que estive e cada motivo pelo qual nenhuma delas parecia um lar. Eu quero... Ele. Charlotte pressionou os dedos nos lábios dele. Você não precisa me contar tudo esta noite. Mas eu quero. Eu sei, mas temos tempo, não temos? A pergunta pairou entre eles, pesada com tudo o que não estavam dizendo. Eles tinham tempo ou Charlotte acordaria amanhã, entraria em pânico e o afastaria novamente? Ainda estou com medo, ela admitiu. Eu sei, mas eu falei sério, eu quero tentar. Então isso é o suficiente por agora. Ele beijou sua testa, suas bochechas, o canto de sua boca, cada toque gentil, reverente e completamente devastador. Charlotte sentiu-se derreter, sentiu todas as suas defesas cuidadosas desmoronarem. Sentiu-se cair. Fique, ela sussurrou. Eli recuou procurando seu rosto. Charlotte, não desse jeito. Apenas fique. Converse comigo. Ajude-me a acreditar que isso é real. Então ele ficou. Eles se sentaram perto do fogo que morria. E Eli contou a ela sobre sua infância, sobre sua mãe que morreu quando ele tinha 12 anos, sobre seu pai que trabalhou até a morte tentando salvar um rancho que não podia ser salvo. Ele contou a ela sobre a primeira cidade para a qual vagou após o funeral de seu pai, sobre os empregos que aceitou, sobre a busca interminável por algo que ele não conseguia nomear. Eu estava procurando por você, disse ele finalmente. Eu só não sabia até te encontrar. Charlotte encostou a cabeça no ombro dele, permitindo-se confortar-se em sua presença sólida. E se isso não der certo? E se der? Eu não sei como deixar alguém entrar. Você está fazendo isso agora mesmo. Ela estava, apesar de cada instinto gritar para ela se proteger. Ela estava sentada aqui com o braço de Eli em volta de seus ombros, contando a ele sobre a morte de sua mãe, sobre o peso de assumir a padaria aos 20 anos, sobre a solidão que se tornara tão familiar que ela parou de notá-la até que ele lhe mostrou como era não estar sozinha. Preciso que você entenda uma coisa, disse Charlotte em voz baixa. Não vou ser fácil de amar. Sou teimosa e assustada, e passei 3 anos aprendendo a sobreviver por conta própria. Vou te afastar quando você chegar perto demais. Vou te testar para ver se você vai ficar. Eu vou. Eu sei, ela a interrompeu. E eu ainda estou aqui. Por quê? Ele virou o rosto dela para o dele, seus olhos sérios. Porque você vale a pena. Porque quando estou com você, sinto que finalmente estou onde deveria estar.
Porque passei 3 anos vagando, Charlotte, e estou cansado de vagar. Eu quero ficar. Quero construir algo real. Eu quero... Uma batida forte na porta quebrou o momento. Charlotte se endireitou, o coração batendo forte. Quem estaria aqui a esta hora? Eli já estava se movendo em direção à porta, seu corpo tenso. Fique aqui. Esta é a minha casa. Charlotte, por favor. A batida veio novamente, mais insistente. Eli abriu a porta e encontrou um homem que Charlotte nunca tinha visto antes. Alto, de aparência rude, com olhos que a deixaram instantaneamente desconfortável. Eli Morrison, disse o homem, sua voz carregando uma mistura de surpresa e algo mais sombrio. Não esperava te encontrar aqui. Todo o corpo de Ellie ficou rígido. Jake? Você o conhece? Charlotte perguntou, aproximando-se apesar do aviso de Eli. O homem, Jake, sorriu, mas não havia calor nisso. Conhecê-lo? Ellie e eu somos velhos conhecidos. Trabalhamos na mesma condução de gado há 2 anos. Perdemos o contato depois que aquele trabalho deu errado. Seus olhos deslizaram para Charlotte, avaliando. Não sabia que você tinha se estabelecido, Morrison. A última vez que ouvi, você ainda estava correndo. Eu não estou mais correndo. É mesmo? O sorriso de Jake se alargou. Isso é muito interessante, porque há um homem em Silver Creek que estaria muito interessado em saber onde você está. Um homem chamado Patterson. Lembra dele? Charlotte viu a mandíbula de Eli se cerrar. Não tenho nada a ver com Patterson. Talvez não agora, mas você já teve. E Patterson tem uma memória longa. Jake inclinou o chapéu. Só pensei que você deveria saber que ele tem perguntado por aí sobre você, oferecendo um bom dinheiro por informações. Saia, disse Ellie, sua voz baixa e perigosa. Apenas entregando um aviso amigável, Morrison. O que você faz com ele é problema seu. Os olhos de Jake encontraram Charlotte novamente. Senhora, desculpe interromper sua noite. Ele foi embora e Eli bateu a porta atrás dele, encostando-se nela com os olhos fechados. Quem é Patterson? Charlotte exigiu. Alguém do meu passado. Isso não é uma resposta. Charlotte, você me prometeu honestidade, Eli. Quem é ele e por que ele está te procurando? Eli abriu os olhos e Charlotte viu algo ali que nunca tinha visto antes. Medo real. Ele é o homem em cujo rancho eu trabalhei antes de meu pai morrer. O homem de quem me afastei sem aviso. O homem que provavelmente pensa que eu roubei dele. O sangue de Charlotte gelou. Você roubou? Não, mas ele não vai acreditar nisso. Então por que você fugiu? Porque ficar teria significado vê-lo destruir tudo de bom naquele lugar. E eu não podia fazer isso. Então eu fui embora e aparentemente ele ainda está com raiva por isso. Charlotte sentiu o mundo inclinar. Era isso, o momento que ela estava esperando. A prova de que confiar nas pessoas era perigoso, que deixar alguém entrar significava dar-lhes o poder de te machucar. Você mentiu para mim. Eu não menti. Você me deixou acreditar que era apenas um andarilho procurando um lar. Você não me disse que tinha alguém te caçando. Porque não importa. Importa para mim. A voz de Charlotte falhou. Importa porque eu acabei de abrir meu coração para você e agora descubro que você está fugindo de algo. Como eu sei que você não vai fugir de novo? Como eu sei que este Patterson não vai aparecer aqui procurando por você? Como eu sei? Porque eu não vou embora. Eli agarrou seus ombros, seu aperto firme, mas não doloroso. Charlotte, me escute. Eu cometi erros. Eu fugi quando deveria ter ficado e lutado. Mas eu cansei de fugir. Cansei de deixar meu passado me perseguir de lugar em lugar. Eu vou ficar aqui. Vou ficar com você. Você não pode prometer isso. Observe-me. Charlotte se afastou, envolvendo os braços em volta de si mesma. Você precisa ir embora. Charlotte, por favor. Eu preciso pensar. Eu preciso... Sua voz falhou. Eu preciso que você vá. Ela viu a devastação em seu rosto, mas ele assentiu lentamente. Ok, mas eu voltarei amanhã de manhã. 6 horas, como sempre. Ele... Eu voltarei, Charlotte, e continuarei voltando até você acreditar em mim. Ele foi embora e Charlotte caiu no chão, pressionando as mãos no rosto, perguntando-se se acabara de cometer o maior erro de sua vida ou se evitara um por pouco. Charlotte não dormiu. Ela sentou-se perto da janela, observando a rua até o amanhecer rastejar pelo céu, tornando tudo cinza e incerto, da mesma cor de seus pensamentos. Às 5h45,
Ela desistiu de fingir que podia descansar e desceu para acender os fornos. Suas mãos se moviam pelos movimentos familiares, medindo, misturando, sovando, mas sua mente estava presa no olhar nos olhos de Eli quando ela lhe disse para ir embora. O sino tocou exatamente às 6 horas. Ela não se virou. Eu te disse que precisava pensar. E eu te disse que voltaria. A voz de Eli estava rouca, como se ele também não tivesse dormido. Você pensou? A noite toda. As mãos de Charlotte pararam na massa. E ainda estou com medo. E ainda estou com raiva por você não ter me contado sobre Patterson. E ainda não sei se posso confiar em você. Mas você ainda está aqui. Você não trancou a porta. Ela mesma havia notado isso por volta das 4 da manhã. Que, apesar de tudo, ela havia deixado a padaria destrancada como fazia todas as manhãs. Como se soubesse que ele viria. Como se uma parte dela quisesse que ele viesse. Isso não significa nada. Ela mentiu. Não significa? Charlotte finalmente se virou para encará-lo. Ele parecia terrível. Círculos escuros sob os olhos, sua camisa amassada como se tivesse dormido nela, seu cabelo desgrenhado. Ele parecia um homem que passou a noite lutando contra demônios que ela não podia ver. Conte-me tudo, disse ela. Sobre Patterson, sobre por que você fugiu, sobre o que acontece se ele te encontrar aqui. Tudo, sem mais segredos. Ellie se aproximou do balcão, mantendo a barreira entre eles como se entendesse que ela precisava da distância. Patterson era dono de um rancho perto de Carson City, uma grande operação. Gado, cavalos, terras até onde a vista alcançava. Trabalhei para ele por 8 meses depois que meu pai morreu. Bom pagamento, trabalho duro, e no início pensei que tinha encontrado um lugar onde poderia ficar. O que mudou? Eu vi como ele tratava seus trabalhadores. Não éramos pessoas para ele. Éramos ferramentas que ele podia usar e descartar. Homens se machucavam e ele os demitia em vez de conseguir ajuda. Ele os enganava nos salários, os fazia trabalhar até caírem e se alguém reclamasse, eles desapareciam. A mandíbula de Eli se contraiu. Havia um garoto, 17 anos, recém-saído de uma fazenda no Kansas. Foi pisoteado por um cavalo e Patterson nem o deixou ver um médico. Disse que custaria muito. O garoto morreu 3 dias depois de infecção. O estômago de Charlotte revirou. E você simplesmente foi embora? Eu tentei ajudá-lo. Tentei levá-lo para a cidade, para um médico. Patterson me pegou pegando um de seus cavalos e me acusou de roubo. Disse que se eu não saísse de sua propriedade em 10 minutos, ele me prenderia. Então eu fugi e o garoto morreu, porque eu não fui corajoso o suficiente para ficar e lutar. Isso não é sua culpa. Não é? Eu poderia tê-lo enfrentado. Poderia ter envolvido o xerife. Poderia ter feito algo além de fugir como um covarde. Você teria acabado morto ou na cadeia, e aquele garoto teria morrido de qualquer maneira. Charlotte limpou as mãos cheias de farinha em seu avental. Mas por que Patterson ainda está te procurando depois de 2 anos? Porque eu sei de coisas. Eu vi coisas naquele rancho. Negócios ilegais, gado roubado, trabalhadores que ele matou ou deixou para morrer. Se eu falasse com a lei, ele estaria acabado. Então ele tem me caçado, garantindo que eu fique quieto. Ameaçando você. Garantindo que eu nunca me estabeleça em nenhum lugar por tempo suficiente para me tornar um problema. Toda vez que tentei ficar em algum lugar, um de seus homens aparece e me lembra que Patterson tem um longo alcance, então eu continuo me movendo. Charlotte sentiu gelo se formando em seu peito. Até agora. Até agora. O que te faz pensar que ele não vai simplesmente enviar Jake ou alguém pior atrás de você aqui? Porque eu cansei de fugir. Porque encontrei algo pelo que vale a pena lutar. Os olhos de Eli se fixaram nos dela. Porque eu encontrei você. Isso não é o suficiente. Então o que é? Charlotte queria gritar com ele que nada era suficiente, que ela não podia arriscar a segurança de seu pai, seu negócio, sua vida por um homem que conhecia há 2 semanas. Mas as palavras não saíam porque não eram verdadeiras. Ela já havia arriscado tudo isso no momento em que deixou Eli entrar em seu coração. Eu preciso de garantias, disse ela em vez disso. Não há garantias, Charlotte, nem nisso, nem em nada. Então, como eu sei que você não vai trazer Patterson para cima de nós dois? Como eu sei que meu pai não vai se machucar por causa do seu passado? Como eu sei? Você não sabe. A voz de Ellie era firme. Você não pode saber. Tudo o que você pode fazer é decidir se confia em mim o suficiente para enfrentar o que vier juntos.
Isso é pedir muito. Eu sei. Eu mal te conheço. Você conhece as partes que importam. Charlotte queria discutir, mas não conseguiu. Ela o conhecia, talvez não os fatos de sua vida, mas o cerne de quem ele era. Ela sabia que ele era gentil, paciente e honesto, mesmo quando a verdade era dura. Ela sabia que ele cuidara de seu pai moribundo com a mesma competência gentil que mostrara com o dela. Ela sabia que ele a olhava como se ela fosse a resposta para perguntas que ele vinha fazendo a vida toda. Se eu fizer isso, disse ela lentamente, se eu escolher confiar em você, você tem que me prometer que enfrentaremos Patterson juntos. Sem mais fugas, sem mais segredos. Vamos lidar com isso de frente. Charlotte, eu falo sério, Eli. Não vou passar minha vida olhando por cima do ombro, me perguntando quando seu passado vai me alcançar. Se vamos fazer isso até o fim. Algo feroz e orgulhoso brilhou em seus olhos. Você faria isso? Ficar ao meu lado contra Patterson? Eu faria muitas coisas que nunca pensei que faria. Aparentemente, você tem esse efeito em mim. Ele contornou o balcão em duas passadas, puxando-a para seus braços, e Charlotte foi sem resistência. Ela pressionou o rosto contra o peito dele, respirando o cheiro de couro e sabão e algo unicamente dele, e sentiu o resto de sua raiva se dissolver. Ainda estou com medo. Ela sussurrou contra a camisa dele. Eu também. E se não conseguirmos vencê-lo? E se conseguirmos? Charlotte recuou o suficiente para olhá-lo. Você realmente acha que temos uma chance? Acho que temos um ao outro. Isso é mais do que eu tive em 3 anos. Ela queria beijá-lo. Queria se perder na sensação de ser abraçada, desejada e escolhida. Mas antes que pudesse se mover, o sino acima da porta tocou. Eles se separaram como crianças culpadas. A senhora Henderson estava na porta, suas sobrancelhas tão altas que quase tocavam sua linha do cabelo. Bem, disse ela, um sorriso brincando em seus lábios. Parece que os rumores são verdadeiros. Charlotte sentiu o rosto queimar. Que rumores? Que nossa padeira tem um pretendente. Você sabe como esta cidade fala, Charlotte. Vocês dois foram vistos andando juntos. E ontem, Mary Peterson disse que viu vocês de mãos dadas. A expressão da senhora Henderson suavizou. Já era hora de você ter alguém cuidando de você. Eu posso cuidar de mim mesma. Claro que pode, mas isso não significa que você tenha que fazer isso. Os olhos da mulher mais velha se voltaram para ele. Você está tratando ela bem? Fazendo o meu melhor, senhora. Veja que faça. Esta cidade cuida dos seus e Charlotte é uma das nossas. Você a ouviu. Terá mais do que apenas a mim para responder. Depois que a senhora Henderson saiu com seu pão, Charlotte se apoiou no balcão. Todo mundo vai saber até o meio-dia. Isso te incomoda? Não sei, talvez. Provavelmente. Ela olhou para ele. Incomoda você que as pessoas saibam que estou cortejando a mulher mais notável desta cidade? Não, Charlotte, isso não me incomoda nem um pouco. Nós nem estivemos cortejando. Nós apenas estivemos... O quê? O que estivemos fazendo? Charlotte não tinha uma resposta. Eles estavam dançando um ao redor do outro, testando as águas, tentando descobrir se essa coisa entre eles era real ou apenas solidão usando a máscara do amor. Não sei, ela admitiu. Então deixe-me esclarecer. Ellie pegou a mão dela, seu polegar traçando círculos na palma da mão dela. Eu gostaria de te cortejar adequadamente, Charlotte, com a permissão do seu pai e toda a cidade assistindo, e tudo o que vem com isso. Eu gostaria de te levar para jantar e te acompanhar até em casa e sentar na sua varanda e conversar até as estrelas aparecerem. Eu gostaria de fazer isso, certo? Seu coração martelava tão forte que ela mal conseguia respirar. E quanto a Patterson? Lidaremos com ele quando tivermos que lidar. Mas não vou deixar que ele nos roube isso. Não vou deixar o medo ditar como vivemos. Charlotte pensou em sua mãe, que enfrentou a morte com graça e coragem, que fez Charlotte prometer viver plenamente em vez de apenas sobreviver. Ela pensou em seu pai, que lhe disse para deixar Ellie e fazê-la feliz. Ela pensou na mulher que era há 2 semanas, sozinha, exausta, seguindo os movimentos, e na mulher que estava se tornando agora. Peça a ele, disse ela em voz baixa. Pedir a quem? O quê? Meu pai. Peça a permissão dele para me cortejar adequadamente. O sorriso que se abriu no rosto de Ellie poderia ter iluminado toda a cidade.
Agora, esta noite, depois que eu fechar, jantaremos e você pode pedir a ele. E se ele disser não, ele não vai. Mas se disser, eu tenho 23 anos e farei minhas próprias escolhas. Eli a puxou para perto novamente, e desta vez Charlotte não se importou se alguém entrasse e os visse. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele e o beijou como queria desde que ele entrou naquela manhã. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Às 6 horas esta noite, disse Charlotte. Estarei aqui. Você sempre está aqui. Esse é o ponto. Ele foi embora, e Charlotte passou o resto do dia em um torpor de esperança e medo, tão emaranhados que ela não conseguia separá-los. Clientes iam e vinham, cada um deles mencionando Eli com vários graus de sutileza. E no meio da tarde, Charlotte confirmou que sim, ela estava sendo cortejada. E não, ela não sabia para onde isso ia. E sim, ela estava apavorada. Muito obrigada. Às 7 horas, Eli bateu na porta. Charlotte o deixou entrar, suas mãos tremendo. Você está nervosa, ele observou. Claro que estou nervosa. Você está prestes a pedir ao meu pai se pode cortejar sua única filha. Qual é o pior que pode acontecer? Ele pode dizer não. E então? E então eu teria que escolher entre você e ele. Ellie segurou a mão dela. Você não teria que escolher. Nós resolveríamos isso juntos. Eles subiram para onde seu pai esperava. Os olhos do velho estavam mais claros do que Charlotte os vira em semanas, como se ele estivesse guardando sua lucidez para este momento. Senhor Bennet, disse Eli, sua voz firme, gostaria de pedir sua permissão para cortejar sua filha. Seu pai estudou Eli por um longo momento. Por quê? Porque ela é a mulher mais fina que já conheci. Porque ela merece alguém que fique ao seu lado, em vez de esperar que ela carregue tudo sozinha. Porque quando estou com ela, sinto que finalmente cheguei em casa. E o que acontece quando você fica inquieto? Quando a estrada te chama de novo? A estrada não me chama mais, senhor. Sua filha chama. Todas as manhãs, todas as noites, a cada momento entre eles. Charlotte prendeu a respiração, observando o rosto de seu pai. Charlotte, seu pai disse finalmente, sem tirar os olhos de Eli. É isso que você quer? Sim, papai. Mesmo sabendo que ele tem problemas o seguindo, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que pode não dar certo, mesmo sabendo disso. Seu pai assentiu lentamente. Então você tem minha permissão. Mas saiba disso, jovem. Se você machucar minha garota, eu encontrarei clareza suficiente para ir atrás de você. Entendido, senhor. Eles jantaram juntos novamente. E desta vez a conversa fluiu mais fácil, como se tivessem cruzado algum limiar invisível para algo mais sólido. Seu pai contou histórias sobre a mãe de Charlotte, sobre o namoro deles, sobre os primeiros dias da padaria. Eli ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas, fazendo ambos rirem com suas respostas. Quando seu pai finalmente se cansou, Eli ajudou a acomodá-lo na cama novamente. E Charlotte sentiu seu coração se expandir de maneiras que não sabia serem possíveis. Venha lá fora comigo, disse Ellie quando estavam sozinhos novamente. Está tarde. Eu sei, mas há algo que preciso dizer, e preciso dizer sob as estrelas. Eles saíram para a pequena varanda atrás da padaria, onde o ar da noite era fresco, limpo e cheio de promessas. Eli pegou as duas mãos dela nas suas e Charlotte sentiu a seriedade em seu toque. Preciso que você entenda uma coisa, ele disse. Quando perguntei se você guardaria meu coração, não estava sendo poético. Eu falei literalmente. Meu coração é seu, Charlotte. Tem sido desde o dia em que entrei na sua padaria e te vi ali, coberta de farinha, parecendo que carregava o peso do mundo nos ombros. Tem sido seu todas as manhãs quando aparecia às 6 horas só para ver seu rosto. Tem sido seu toda vez que você sorriu para mim, como se talvez eu valesse a pena sorrir. Os olhos de Charlotte se encheram de lágrimas. Eli, deixe-me terminar. Eu sei que você está com medo. Sei que você acha que isso está acontecendo rápido demais. Sei que você está preocupada com Patterson, e se eu vou embora, e com 100 outras coisas que te mantêm acordada à noite. Mas, Charlotte, preciso que você saiba que, aconteça o que acontecer, o que quer que enfrentemos, eu não vou a lugar nenhum. Você pode continuar me afastando e eu continuarei voltando. Você pode me testar,
duvidar de mim e questionar cada palavra que eu digo. E eu ainda estarei aqui porque você é tudo para mim. Você é o fim da estrada que eu estive viajando a vida toda. E se eu não puder ser o suficiente? A pergunta saiu quebrada. Você já é mais do que o suficiente. Você é tudo. Charlotte puxou as mãos e as pressionou no rosto, tentando se recompor. 3 semanas atrás, ela estava sozinha. 3 semanas atrás, a ideia de deixar alguém entrar parecia impossível. E agora aqui estava Eli, oferecendo-lhe seu coração, pedindo-lhe para arriscar em algo real, aterrorizante e belo. Não sei como fazer isso, ela sussurrou. Nem eu, mas vamos descobrir. E se Patterson vier? Então o enfrentaremos. E se você acordar e perceber que cometeu um erro? Não vai acontecer. Você não pode saber disso. Ele se aproximou, inclinando o rosto dela para o dele. Sim, eu posso. Charlotte, passei 3 anos fugindo de tudo. Da morte do meu pai, dos meus erros, de mim mesmo. Eu sei como é fugir. Isso não é fugir. Isso é finalmente ficar parado. Isso é finalmente escolher algo em vez de apenas deixar a vida acontecer comigo. E eu estou escolhendo você. As lágrimas escorreram descendo por suas bochechas. Eu também estou te escolhendo. Estou apavorada e não sei o que estou fazendo. E provavelmente vou estragar tudo de 100 maneiras diferentes, mas estou te escolhendo. Ele a beijou então, lento, profundo e cheio de promessas. E Charlotte sentiu algo se assentar dentro de seu peito. Algo que parecia esperança. Algo que parecia lar. Quando se separaram, ela estava sem fôlego, tremendo e mais viva do que se sentira em anos. Então, isso é real? Ela perguntou. Estamos realmente fazendo isso? Estamos realmente fazendo isso. Mesmo com Patterson lá fora em algum lugar? Mesmo com isso. Mesmo que nos conheçamos há apenas 3 semanas. Mesmo que... Charlotte respirou fundo. Então eu também tenho algo a te dizer. Estou ouvindo. Eu menti quando disse que não sabia como fazer isso. A verdade é que não tenho certeza se sei fazer outra coisa. Desde que minha mãe morreu, tudo o que fiz foi cuidar de outras pessoas. Eu faço o pão delas. Eu ouço seus problemas. Eu me certifico de que estão alimentadas, felizes e cuidadas. Mas não sei como deixar alguém cuidar de mim. Não sei como ser vulnerável. Não sei como precisar de ninguém. Então me deixe te ensinar. Deixe-me te mostrar como é ter alguém do seu lado. Deixe-me carregar um pouco desse peso que você tem carregado sozinha. Não sei se consigo. Tente. Era uma palavra tão simples, mas parecia monumental. Tente. Apenas tente. Não tenha todas as respostas. Não seja perfeita. Apenas tente. Ok. Charlotte sussurrou. Eu vou tentar. Eles ficaram ali juntos sob as estrelas, abraçados. E pela primeira vez em 3 anos, Charlotte sentiu que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Então uma voz cortou a escuridão. Bem, isso não é comovente? Charlotte se virou e encontrou Jake parado na beira da varanda, sua expressão ilegível nas sombras. Eli se colocou na frente dela imediatamente. O que você quer, Jake? Relaxe, Morrison. Não estou aqui para causar problemas. Estou aqui para te avisar. Sobre o quê? Patterson está a caminho. Ele estará aqui amanhã, talvez no dia seguinte, e não virá sozinho. Charlotte sentiu um gelo percorrer suas veias. Quantos homens? Os olhos de Jake se voltaram para ela, e ela viu algo como respeito ali. Pelo menos 6, talvez mais. Ele está falando sério sobre isso, Morrison. Ele te quer morto ou em silêncio, e não se importa muito com qual. Então ele vai se decepcionar, disse Eli, sua voz dura. Você não pode lutar contra ele. Não com essas chances. Observe-me. Jake balançou a cabeça. Você sempre foi teimoso. Mas, Morrison, me escute. Esta mulher não merece ser pega no fogo cruzado. Se você se importa com ela, irá embora antes que Patterson chegue. Não. Charlotte contornou Ellie, encarando Jake diretamente. Ele não vai embora. Senhora, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Patterson é um valentão e um assassino. E ele tem perseguido Eli por 2 anos porque tem medo do que Ellie sabe. Bem, eu não tenho medo. E Eli não está mais fugindo. Então você pode voltar e dizer a Patterson que se ele quer Eli, terá que passar por mim primeiro.
Jake olhou para ela como se ela tivesse criado uma segunda cabeça. Você está falando sério? Completamente. Você vai se matar? Talvez, mas não vou viver com medo e não vou deixar o homem que eu... Ela parou, as palavras presas na garganta. O homem que você o quê? Jake perguntou em voz baixa. Charlotte olhou para Ellie, vendo seu próprio medo e determinação refletidos de volta para ela. O homem que eu amo, ela terminou e ouviu a respiração aguda de Ellie. Não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho. Jake ficou em silêncio por um longo momento. Então ele suspirou. Vocês dois são loucos, mas talvez seja isso que é preciso. Ele se virou para ir embora, depois parou. Para o que vale, Morrison, ela tem mais coragem do que qualquer mulher que já conheci. Não a desperdice. Não pretendo. Depois que Jake desapareceu na escuridão, ela se virou para Charlotte, seus olhos brilhando. Você falou sério? Sério sobre o quê? O que você disse sobre me amar? O coração de Charlotte estava acelerado. Ela não pretendia dizer aquilo. Nem mesmo percebeu que sentia até que as palavras saíram de sua boca. Mas agora que foram ditas, ela não podia retirá-las. Não queria retirá-las. Sim, disse ela simplesmente. Eu falei sério. Ellie a esmagou contra ele, seus braços tão apertados que ela mal conseguia respirar. Diga de novo. Eu te amo. De novo. Eu te amo, Ellie Morrison. Eu te amo mesmo que você seja teimoso e tenha um homem perigoso te caçando e me faça querer jogar a cautela ao vento e fazer coisas imprudentes. Eu te amo mesmo que eu te conheça há apenas 3 semanas e isso seja provavelmente a coisa mais louca que já fiz. Eu te amo. Ele a beijou como um homem se afogando encontrando ar, e Charlotte o beijou de volta com tudo o que tinha. Todo o seu medo, esperança, desespero e alegria emaranhados. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Vamos ter que lutar com ele, disse Ellie. Patterson, vamos ter que nos manter firmes. Eu sei. Vai ser perigoso. Eu sei. Você pode se machucar. Você também. Ellie segurou o rosto dela em suas mãos. Não vou deixar nada acontecer com você. E eu não vou deixar nada acontecer com você. Então estamos quites. Apesar de tudo, ele riu. Como eu tive tanta sorte, eu me pergunto a mesma coisa. Eles entraram e Charlotte trancou a porta atrás deles, muito ciente de que amanhã tudo poderia mudar. Patterson estava vindo. Um confronto era inevitável. Tudo o que eles estavam construindo poderia desmoronar. Mas esta noite, agora, ela tinha Eli, ela tinha amor, ela tinha esperança. E às vezes isso tinha que ser o suficiente. Charlotte não foi para a cama. Ela se sentou à mesa da cozinha com Eli, suas mãos entrelaçadas, planejando. Precisamos de ajuda, disse Eli. 6 homens, talvez mais. Não podemos enfrentar isso sozinhos. O xerife, se ele estiver disposto a ouvir. Patterson tem dinheiro e influência. Xerifes já foram comprados antes. A mandíbula de Charlotte se contraiu. Não o xerife Collins. Ele conhece minha família há 20 anos. Ele não nos dará as costas. Tem certeza disso? Não, mas temos que tentar. Eles foram ver Collins ao amanhecer, antes que a cidade acordasse. O xerife ouviu a história de Eli com um rosto de pedra, sua expressão não revelando nada. Essa é uma acusação e tanto, filho, disse Collins finalmente. Você está me dizendo que um rancheiro respeitado tem matado trabalhadores e administrado uma operação ilegal por anos? Sim, senhor. E você tem provas? Ellie hesitou. Eu vi coisas. Posso testemunhar. Testemunho de um andarilho contra um homem com a reputação de Patterson. Isso não se sustentará em lugar nenhum, e você sabe disso. Charlotte se inclinou para a frente. Xerife, Eli está dizendo a verdade e Patterson está vindo aqui para silenciá-lo. Isso torna o problema seu também. Os olhos de Collins se voltaram para ela. Você acredita nele completamente, mesmo que o conheça há menos de um mês? Eu sei que tipo de homem ele é. Isso é o suficiente. O xerife ficou em silêncio por um longo momento, estudando os dois. Então ele suspirou. Não posso ajudá-los oficialmente sem provas, mas extraoficialmente estarei observando. Se Patterson e seus homens aparecerem causando problemas, eu estarei lá. Isso é tudo que posso prometer. Isso é mais do que tínhamos antes, disse Eli. Obrigado. Eles foram embora e Charlotte sentiu o peso do que estava por vir pressionando seus ombros. 6 homens, talvez mais.
Contra ela, Eli e um xerife que poderia ou não realmente ajudar quando chegasse a hora. Precisamos de mais do que Collins, disse ela. Quem mais existe? Charlotte pensou na cidade, na senhora Henderson, que ameaçara ir atrás de quem a machucasse, nos homens que vinham à padaria todas as manhãs, na comunidade que a vira crescer. Todos, disse ela. Contamos a todos. Charlotte, não. Escute, esta cidade cuida dos seus. Você ouviu a senhora Henderson. Se as pessoas souberem o que está acontecendo, se entenderem o que Patterson realmente é, elas ficarão do nosso lado. Ou nos dirão que estamos loucos e ficarão dentro de casa, onde é seguro. Talvez, mas eu tenho que tentar. Ela passou a manhã indo de porta em porta, contando a quem quisesse ouvir sobre Patterson, sobre o que Eli havia testemunhado, sobre a ameaça que vinha para sua cidade. Algumas pessoas ouviram com simpatia, outras com ceticismo. Algumas fecharam a porta na cara dela. Mas ao meio-dia a notícia havia se espalhado. No meio da tarde, homens começaram a aparecer na padaria. Ouvi dizer que você pode precisar de ajuda, disse Thomas Miller, o ferreiro. Não posso dizer que sou um grande lutador, mas posso balançar um martelo se necessário. Os homens de Patterson não esperarão resistência dos moradores da cidade, acrescentou Robert Chen, que administrava o armazém geral. Isso nos dá uma vantagem. A garganta de Charlotte se apertou. Vocês não precisam fazer isso. Esta não é a sua luta. Você é uma de nós, disse Thomas simplesmente. Isso torna a luta nossa. À noite, 15 homens se ofereceram para ficar com eles. Não era um exército, mas era algo. Era esperança. Eli puxou Charlotte de lado, seu rosto preocupado. Isso pode matar pessoas. Eu sei. O sangue delas estaria em nossas mãos. Nosso sangue estaria nas mãos de Patterson se não lutássemos. Pelo menos assim temos uma chance. Charlotte, não. Ela agarrou os braços dele. Não se atreva a me dizer para mandá-los embora. Essas pessoas estão escolhendo ajudar. Não podemos fazer essa escolha por elas. Ele procurou o rosto dela, depois assentiu lentamente. Ok, mas se isso der errado, não vai. Você não pode prometer isso. Nem você. Então, fazemos o nosso melhor e esperamos que seja o suficiente. Eles passaram a noite se preparando. Os homens reuniram armas, rifles, espingardas, o que quer que tivessem. O xerife Collins apareceu com uma expressão sombria e 3 delegados. Oficialmente, estou aqui para manter a paz, disse ele. Extraoficialmente, se os homens de Patterson começarem algo, nós terminamos. O pai de Charlotte apareceu na porta, mais lúcido do que ela ouvira em meses. Charlotte, pegue meu rifle. Papai, não. Não discuta comigo, garota. Esta é a minha casa também. Não vou me esconder enquanto outros lutam por ela. Charlotte queria protestar, queria mantê-lo seguro lá em cima, mas viu a determinação em seus olhos e a reconheceu como a mesma teimosia que herdara dele. Ela lhe deu o rifle. A noite caiu. Eles esperaram. A cidade estava quieta demais. O tipo de silêncio que vem antes das tempestades. Charlotte ficou perto da janela, observando a rua, seu coração martelando contra as costelas. Eli estava ao seu lado, sua mão na parte inferior de suas costas, firme e quente. Aconteça o que acontecer, disse ele em voz baixa. Quero que você saiba que estas últimas 3 semanas foram as melhores da minha vida. Não fale assim, como se estivesse se despedindo. Não estou. Estou apenas dizendo obrigado por arriscar em mim, por acreditar em mim quando você tinha todos os motivos para não acreditar. Charlotte se virou para encará-lo. Eu te amo e vamos superar isso nós dois, juntos. Ele a beijou, suave e desesperado, e Charlotte tentou memorizar a sensação. Sua boca na dela, suas mãos em seu cabelo, o jeito que seu coração se expandia quando ele estava perto. Um grito de fora quebrou o momento. Morrison, eu sei que você está aí! O sangue de Charlotte gelou. Ela reconheceu aquela voz da descrição de Eli. Patterson. Ele está aqui. Eli se moveu em direção à porta, mas Charlotte segurou seu braço. Juntos, ela o lembrou. Juntos, eles saíram. Patterson estava no meio da rua com 6 homens ao seu lado, todos armados, todos com aparência perigosa. Ele era mais velho do que Charlotte imaginara, talvez 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos como lascas de gelo. Bem, disse Patterson, seu olhar deslizando sobre Charlotte com desdém indisfarçado. Morrison encontrou uma mulher.
Que comovente. Deixa fora disso, disse Ellie, sua voz dura. Oh, acho que não. Ela faz parte disso agora. Fez-se parte disso ao ficar com um ladrão e um mentiroso. Ele não é um ladrão, disse Charlotte, dando um passo à frente. Mas você é um assassino. Quantos homens morreram em seu rancho, Patterson? Quantos você deixou sofrer porque salvá-los custaria dinheiro? A expressão de Patterson não mudou. Cuidado, garota. Fazer acusações que você não pode provar é perigoso. Assim como entrar na minha cidade e ameaçar as pessoas que eu amo. Sua cidade? Patterson riu. Este pequeno nada empoeirado. Pode ficar com ele. Eu só quero o que é meu. Ele não é seu. Ele viu coisas que não deveria ter visto. Sabe coisas que poderiam me causar problemas. Isso o torna meu até que eu decida que ele não é mais um problema. O xerife Collins saiu das sombras, seus delegados ao seu lado. Já chega, Patterson. Você já deixou seu ponto claro. Agora pegue seus homens e vá embora. Os olhos de Patterson se estreitaram. Fique fora disso, xerife. Isso é entre mim e Morrison. Tornou-se meu problema no momento em que você trouxe homens armados para minha cidade. Você tem duas escolhas. Ir embora pacificamente ou ser preso por perturbar a paz. Você não pode prender todos nós. Observe-me. A tensão se esticou como um arame. Charlotte podia sentir a violência zumbindo no ar. Podia ver os homens de Patterson se movendo, as mãos se aproximando de suas armas. Então Thomas Miller saiu da padaria, seu martelo na mão. Robert Chen apareceu ao seu lado. Um por um, os 15 homens que se ofereceram emergiram das sombras, armados e prontos. O rosto de Patterson escureceu. Vocês estão cometendo um erro. Todos vocês. O único erro aqui é seu, disse Collins. Pensar que poderia vir à minha cidade e intimidar as pessoas. Agora vá embora. Isso não acabou, Morrison, disse Patterson, seus olhos fixos em Eli. Você acha que essas pessoas podem te proteger para sempre? Eu tenho recursos. Eu tenho tempo. Você não tem nada, a voz de Eli cortou a noite como uma lâmina. Você não tem nada, Patterson, porque eu não estou mais fugindo, não estou me escondendo. Quer me enfrentar? Tente, mas não será apenas contra mim que você estará lutando. Será contra todos aqui. E você não é tão poderoso quanto pensa que é. Grandes palavras de um covarde que fugiu. Eu fugi porque estava sozinho. Não estou mais sozinho. Charlotte se moveu para ficar ao lado de Eli, pegando sua mão. Nenhum de nós está. Patterson olhou para eles por um longo momento, e Charlotte viu o cálculo em seus olhos. Ele estava pesando suas opções, tentando determinar se essa luta valia a pena. Tudo bem, disse ele finalmente. Fique com ele. Mas Morrison, se você disser uma palavra sobre meu rancho para qualquer autoridade, eu voltarei e da próxima vez não serei tão razoável. Você não tem com o que se preocupar, disse Eli, desde que você deixe minha cidade em paz. Sua cidade? Minha cidade, repetiu Eli. Eu vou ficar aqui, vou criar raízes. E se você voltar, descobrirá exatamente o quanto esta cidade está disposta a lutar pelos seus. Patterson cuspiu no chão. Você é um tolo, Morrison. Vocês dois são, mas o funeral é de vocês. Ele se virou para seus homens. Vamos embora. Este lugar não vale nosso tempo. Eles montaram em seus cavalos e cavalgaram para a escuridão. E Charlotte não percebeu que estava prendendo a respiração até que eles se foram. No momento em que o último cavalo desapareceu, seus joelhos cederam. Eli a segurou, amparando-a enquanto a adrenalina se esvaía e a deixava tremendo. Acabou, disse ele. Charlotte, acabou. Por enquanto. Talvez para sempre. Ele não vai arriscar voltar aqui. Não quando a cidade inteira sabe o que ele é. O xerife Collins se aproximou, inclinando o chapéu. Vocês dois se saíram bem. Mantiveram-se firmes sem disparar um tiro. Isso exige coragem. Obrigada, xerife, Charlotte conseguiu dizer. Por estar aqui, por ajudar. É o meu trabalho, proteger esta cidade e as pessoas nela. Ele olhou para Eli. Você planeja ficar? Sim, senhor. Então conversaremos amanhã sobre oficializar isso. A cidade poderia usar um homem que não tem medo de se levantar quando importa. Depois que Collins e seus delegados partiram, os moradores da cidade começaram a se dispersar, batendo nas costas de Ellie, apertando a mão de Charlotte, murmurando palavras de apoio e alívio. Thomas Miller foi o último a sair.
Sua mãe estaria orgulhosa, disse ele a Charlotte. O jeito que você se levantou esta noite, isso exigiu força de verdade. Charlotte sentiu lágrimas queimando atrás de seus olhos. Obrigada, Thomas. Finalmente, eles estavam sozinhos. Charlotte e Eli ficaram no meio da rua vazia, abraçados, ambos tremendo com o medo e o alívio restantes. Pensei que ia te perder. Charlotte sussurrou. Nunca. Eu te disse que não vou a lugar nenhum. E se ele voltar? Então o enfrentaremos novamente, juntos, como o enfrentamos esta noite. Charlotte recuou para olhá-lo. Você realmente falou sério sobre esta ser sua cidade? Nossa cidade. E sim, eu falei sério. Cansei devagar, Charlotte. Quero construir algo aqui com você. Que tipo de algo? Ainda não sei. Uma vida, um futuro, o que quer que possamos fazer juntos. Charlotte sentiu a esperança florescer em seu peito, frágil e preciosa. Sempre vai ser assim? Perigoso, incerto e aterrorizante? Provavelmente não. Esta noite foi extrema. A maioria dos dias será apenas comum. Chato até. Acho que gostaria de chato. Eli riu e o som foi puro alívio. Eu também. Vamos tentar o chato por um tempo. Eles voltaram para dentro, onde seu pai esperava. Ele parecia exausto, mas satisfeito. Você se saiu bem, Charlotte, ele disse. Vocês dois. Tivemos ajuda, papai. Ainda assim, você se manteve firme. É isso que importa. Ele fez uma pausa. Sua mãe e eu também tivemos que lutar pela nossa vida juntos. Luta diferente, mas mesmo o princípio. Às vezes, o amor significa se levantar quando seria mais fácil fugir. Eu não estou fugindo, disse Charlotte. Eu sei, nem ele. Seu pai olhou para Eli. Cuide da minha garota. Com tudo o que tenho, senhor. Então você tem minha bênção, não apenas para cortejar, mas para todo o resto também. A respiração de Charlotte ficou presa. Papai, estou velho, Charlotte, e não estou melhorando. Chega um momento em que um pai tem que deixar ir e confiar que sua filha bem encontrou alguém que vale a pena segurar. Ele sorriu. Acho que você encontrou. Charlotte foi até ele, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira, pegando suas mãos nodosas nas dela. Eu te amo, papai. Eu também te amo, garota. Agora vá com seu jovem. Estou cansado. Ela o ajudou a ir para a cama. E quando voltou, Eli estava perto do fogo, olhando para as chamas. Ele nos deu sua bênção, disse Charlotte suavemente. Eu ouvi. Isso te assusta? Eli se virou para encará-la. Me apavora, porque significa que isso é real. Significa que estamos construindo algo que importa. Significa que não posso estragar tudo. Você não vai. Como você sabe? Porque você me ama, porque eu te amo, porque somos ambos teimosos demais para deixar isso falhar. Ele foi até ela, puxando-a para perto. Quando você ficou tão sábia? Há uns 5 minutos, quando percebi que meu pai acabou de nos dar sua bênção para casar. Ele ficou muito quieto. É isso que você quer? Casamento? O coração de Charlotte estava acelerado. Eventualmente, talvez. Se você está perguntando. Estou perguntando agora. Por que não agora? Porque nos conhecemos há 3 semanas e eu acabei de enfrentar um assassino e estou emocionalmente exausta e não consigo pensar direito. E, Charlotte, Ellie segurou seu rosto. Não estou te pedindo para casar comigo amanhã. Estou perguntando se você consegue ver um futuro onde estamos casados, onde construímos uma vida juntos, onde enfrentamos tudo lado a lado. Charlotte pensou em sua mãe e seu pai, na vida que construíram juntos, no amor que os sustentou em tempos difíceis. Ela pensou em seu próprio medo de ficar sozinha, de carregar tudo sozinha, de nunca ter alguém para compartilhar o fardo. Sim, ela sussurrou, eu consigo ver esse futuro. Então isso é o suficiente. Vamos com calma, faremos isso direito. Mas Charlotte, preciso que você saiba que quando eu estiver pronto para perguntar, a resposta é melhor que seja sim. Isso é bem presunçoso. Isso é confiante. Qual é a diferença? Confiança é baseada em evidências, e as evidências dizem que você me ama tanto quanto eu te amo. Charlotte não podia argumentar com isso. Justo. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o fogo diminuía, e Charlotte sentiu algo se assentar dentro dela. Algo como paz, algo como certeza, algo como o conhecimento de que finalmente encontrara seu lugar. Fale-me sobre amanhã, disse ela depois de um tempo.
O que tem? O que acontece a seguir, depois desta noite, depois de Patterson? Ellie ficou em silêncio por um momento, pensando. Amanhã eu falo com o xerife sobre trabalho. Talvez haja algo que eu possa fazer aqui, alguma maneira de me tornar útil. Amanhã você volta a fazer pão e a cuidar do seu pai e a fazer todas as coisas que sempre fez, exceto que não estará mais sozinha. Amanhã começamos a construir a vida chata e comum que ambos dissemos que queríamos. Isso parece perfeito. Parece? Parece lar. Ellie beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Você é o lar, Charlotte. Você tem sido o lar desde o dia em que te conheci. Ela queria ficar assim para sempre, envolta em seus braços, segura, aquecida e amada. Mas amanhã viria, estivesse ela pronta ou não, e com ela todos os desafios comuns da vida real. A saúde debilitada de seu pai, as demandas da padaria, as fofocas da cidade, todos os pequenos testes diários que provariam se o que eles tinham era forte o suficiente para durar. Ainda estou com medo, ela admitiu. Eu também. E se estivermos cometendo um erro? E se não estivermos? E se, Charlotte? Ellie recuou para olhá-la. Poderíamos passar nossas vidas inteiras perguntando e se? Ou poderíamos simplesmente viver, apenas encarar cada dia como ele vem e confiar que somos fortes o suficiente para lidar com o que quer que aconteça. Quando você ficou tão sábio? Há uns 5 minutos, quando você me disse que conseguia ver um futuro comigo. Charlotte riu e foi bom. Parecia normal, real e certo. Eu te amo. Eu também te amo. Agora vamos. Você precisa dormir. Amanhã será um longo dia. Você não vai embora. Não, a menos que você queira. Fique, por favor. Então ele ficou. Eles se sentaram juntos no sofá. Charlotte se aninhou contra o peito dele, ouvindo seu coração bater. E pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu que talvez tudo ficaria bem. Talvez o amor valesse o risco. Talvez confiar em alguém não significasse dar-lhe o poder de te destruir. Significava dar-lhe a chance de construir algo bonito com você. Ela adormeceu ali, em seus braços. E quando acordou na escuridão da madrugada, Ellie ainda a segurava, ainda vigiando, ainda escolhendo ficar. E Charlotte finalmente entendeu o que sua mãe quis dizer quando disse que o amor não era sobre grandes gestos. Era sobre aparecer dia após dia, escolher alguém repetidamente. Eli apareceu todas as manhãs por 3 semanas. Ele ficou ao lado dela contra Patterson. Ele pediu a bênção de seu pai. Ele lhe prometeu um futuro. E ela acreditou nele. Charlotte acordou com o cheiro de café fresco e pão assando. Por um momento, ela ficou desorientada. Ela sempre fazia o café, sempre começava o pão. Mas então ela se lembrou de Eli ficando, lembrou-se de adormecer em seus braços, e seu coração fez algo quente e suave em seu peito. Ela o encontrou na padaria, com um avental amarrado na cintura, tirando pães do forno, com a precisão cuidadosa de quem a observara fazer isso por semanas. Você está assando, disse ela. Ele se virou e o sorriso em seu rosto valia mais que ouro. Estou tentando. Pensei que você poderia usar uma manhã em que não tivesse que fazer tudo sozinha. Charlotte foi até ele, ficou na ponta dos pés e o beijou. Provavelmente vão ficar terríveis, mas são feitos com amor. Então isso conta para alguma coisa. Ela riu e o ajudou a terminar, e eles trabalharam lado a lado no silêncio da madrugada. E Charlotte pensou que talvez fosse isso que a felicidade parecia. Não grandes momentos ou declarações dramáticas, mas manhãs simples com alguém que se importava o suficiente para tentar. Às 6 horas, os primeiros clientes chegaram e encontraram os dois atrás do balcão. A senhora Henderson olhou para eles e sorriu. Bem, isso é novo. Eli está aprendendo o negócio, disse Charlotte. É assim que estamos chamando agora? A senhora Henderson piscou. Bom para vocês dois. Já era hora de esta padaria ter um pouco de vida. A manhã passou em um turbilhão de clientes, perguntas e curiosidade mal disfarçada. Todos queriam saber sobre Patterson, sobre o confronto, sobre se ela realmente ficaria. Charlotte respondeu pacientemente, observando Eli lidar com a atenção com uma graça surpreendente. Por volta do meio-dia, o xerife Collins apareceu. Morrison, tem um minuto? Eles saíram e o estômago de Charlotte se contraiu de preocupação. O que há de errado? Nada está errado. Na verdade, tenho uma proposta.
Collins olhou para Ellie. A cidade precisa de um delegado. Alguém que não tenha medo de se levantar quando importa. O trabalho não paga muito, mas vem com um lugar para ficar e o respeito das pessoas que importam. Você está interessado? Os olhos de Eli se arregalaram. Você está falando sério? Seríssimo. Você se provou na noite passada. E Charlotte aqui garante por você, o que tem mais peso do que você imagina. Eli olhou para Charlotte e ela viu a esperança e o medo em guerra em sua expressão. Sim, sim, estou interessado. Bom, apresente-se no meu escritório amanhã de manhã. Vamos fazer seu juramento. Collins inclinou o chapéu e foi embora. Charlotte agarrou as mãos de Eli. Um delegado. Você vai ser um delegado. Se estiver tudo bem para você. Por que não estaria? Porque é perigoso. Porque significa que às vezes estarei me colocando em perigo. Por quê? Porque você estará fazendo algo que importa. Algo que ajuda as pessoas. Algo que te torna parte desta cidade de verdade. Charlotte apertou as mãos dele. Estou orgulhosa de você. Eu ainda não fiz nada. Você enfrentou Patterson. Você escolheu ficar. Você está escolhendo uma vida aqui em vez de fugir. Isso é tudo. Eles voltaram para dentro e Charlotte sentiu algo mudar. Sentiu o futuro se tornando mais sólido, mais real. Ela não estava apenas ficando temporariamente. Ele estava construindo uma vida, a vida deles. 2 semanas se passaram assim. Eli trabalhando com o xerife durante o dia, ajudando Charlotte na padaria de manhã e à noite, noite, lentamente se entrelaçando no tecido da cidade. As pessoas pararam de chamá-lo de aquele cowboy e começaram a chamá-lo de Delegado Morrison. As crianças acenavam quando ele passava. Os homens procuravam seu conselho. E todas as noites ele voltava para casa, para Charlotte. A saúde de seu pai estava se deteriorando mais rápido agora. Alguns dias ele mal a reconhecia. Outros dias ele estava afiado como sempre, contando histórias sobre sua mãe, dando conselhos sobre a padaria, observando Eli com olhos conhecedores. Você vai se casar com ele? Seu pai disse uma tarde durante um de seus momentos de clareza. Charlotte não se deu ao trabalho de negar. Sim, papai. Bom, não espere muito. A vida é curta demais para perder tempo sendo cauteloso. Nós nos conhecemos há apenas 1 mês. Sua mãe e eu nos casamos depois de 3 semanas. Quando você sabe, você sabe. E se eu estiver errada? Então vocês resolverão juntos. Mas Charlotte, você não está errada. Eu posso ver no jeito que ele te olha. Aquele rapaz andaria no fogo por você. Ele já andou. Seu pai sorriu. Então pare de fazê-lo esperar. Naquela noite, Charlotte tocou no assunto com Eli. Eles estavam sentados na varanda atrás da padaria. As estrelas se espalhavam acima deles como diamantes espalhados. Meu pai acha que deveríamos nos casar, disse ela. Ele ficou muito quieto. O que você acha? Acho que ele está certo, Charlotte. Sei que é rápido. Sei que as pessoas vão falar. Sei de todas as razões pelas quais deveríamos esperar. Mas eu não quero esperar. Não quero passar o próximo ano sendo cautelosa e cuidadosa quando ambos sabemos para onde isso vai. Eu quero me casar com você. Quero construir uma vida com você. Quero parar de ter medo e apenas ser feliz. Ellie se virou para encará-la e, ao luar, ela pôde ver lágrimas brilhando em seus olhos. Você está me pedindo em casamento? Acho que sim. Esse deveria ser o meu trabalho. Então faça direito. Ele riu e o som foi pura alegria. Então ele se ajoelhou, pegando as mãos dela nas suas. Charlotte Bennet, você quer se casar comigo? Você me deixará passar o resto da minha vida aparecendo às 6 da manhã e queimando seu pão e ficando ao seu lado em tudo o que vier? Você confiará em mim com seu coração e me deixará mantê-lo seguro enquanto eu estiver respirando? Charlotte sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sim, sim para tudo isso. Ele se levantou e a beijou, e Charlotte sentiu como se estivesse voando, caindo e pisando em terra firme, tudo ao mesmo tempo. Era isso. Este era o salto que ela tinha medo de dar. E parecia certo. Eles contaram ao pai dela na manhã seguinte. Ele chorou de verdade e puxou Eli para um abraço forte. Cuide da minha garota. Eu cuidarei, senhor, eu prometo. E Charlotte, cuide dele também. Casamento não é uma pessoa fazendo todo o amor. São os dois, todos os dias, escolhendo um ao outro. Eu sei, papai. Eles se casaram 3 dias depois em uma cerimônia simples na igreja.
Charlotte usou o vestido de sua mãe, ajustado para caber. Eli usou seu único terno, limpo e passado. Seu pai sentou-se no banco da frente, mais presente do que estivera em meses, radiante de orgulho. A cidade inteira apareceu. A senhora Henderson chorou. Thomas Miller foi o padrinho de Eli. O xerife Collins entregou Charlotte quando a força de seu pai o abandonou no meio do corredor. Você, Charlotte, aceita este homem como seu legítimo esposo? Charlotte olhou para Eli, para este homem que entrou em sua padaria há 5 semanas e mudou tudo, e sentiu a certeza se instalar em seus ossos. Eu aceito. Você, Eli, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Eu aceito. A voz de Eli era forte e segura. Então, pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ele o fez e Charlotte sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. A recepção foi realizada na praça da cidade. As pessoas trouxeram comida, música e parabéns. Charlotte dançou com seu pai, com Eli, com metade da cidade. Ela riu até doer a barriga, chorou lágrimas de felicidade e se sentiu mais amada do que jamais se sentira na vida. Quando o sol se pôs e a festa começou a diminuir, Eli a puxou de lado. Pronta para ir para casa, Sra. Morrison. A respiração de Charlotte ficou presa. Sra. Morrison. Ela era esposa de alguém. Ela tinha um marido. Ela tinha um parceiro. Sim, estou pronta. Eles voltaram para a padaria de mãos dadas. E Charlotte sentiu o peso do dia se abater sobre ela, a alegria, a exaustão e a avassaladora sensação de acerto. Não acredito que fizemos isso, disse ela. Já está com arrependimentos? Nenhum. Ele parou de andar, virou-se para encará-la. Charlotte, preciso que você saiba de uma coisa. Estas últimas 5 semanas foram as melhores da minha vida. Você arriscou em um andarilho sem nada a oferecer, além de problemas e esperança. E você me deu tudo. Você me deu um lar, um propósito, um motivo para ficar. Você me deu a si mesma. E eu juro a você, passarei todos os dias do resto da minha vida garantindo que você nunca se arrependa dessa escolha. Charlotte segurou o rosto dele em suas mãos. Eu já sei que não vou, porque você fez o mesmo por mim. Você me mostrou que estar sozinha e ser forte não são a mesma coisa. Você me ensinou que confiar em alguém não me torna fraca, me torna mais corajosa. Você me deu permissão para querer mais do que apenas sobreviver. Você me deu amor. Eles se beijaram ali no meio da rua, e Charlotte pensou em sua mãe, nas histórias que seu pai contara sobre o namoro deles, no legado de amor que lhe fora transmitido. Ela estava continuando esse legado agora. Ela estava construindo algo que duraria. As semanas seguintes foram difíceis. A saúde de seu pai se deteriorou rapidamente, e Charlotte passava seus dias correndo entre a padaria e sua cabeceira. Eli esteve lá para tudo, segurando-a quando ela chorava, assumindo a padaria quando ela não podia deixar o lado de seu pai, sentando-se em vigília com ela durante as longas noites. Não estou pronta para perdê-lo, Charlotte sussurrou uma noite. Eu sei. Ele é tudo o que me resta da minha mãe, tudo o que me resta da minha infância. Quando ele se for, quando ele se for, você ainda terá todas as memórias, todas as lições, todo o amor que eles te deram. Isso não desaparece quando eles se vão. 2 dias depois, seu pai morreu pacificamente em seu sono. Charlotte segurou sua mão enquanto ele dava seu último suspiro. O braço de Eli em volta de seus ombros, e ela sentiu como se um pedaço de seu coração estivesse se partindo e flutuando para longe. O funeral foi bem frequentado. A cidade inteira veio prestar homenagens ao homem que ajudou a construir a padaria, que criou Charlotte depois que sua esposa morreu, que acolheu Eli de braços abertos. Charlotte ficou ao lado do túmulo e tentou ser forte, mas quando baixaram o caixão no chão, ela desabou nos braços de Eli e soluçou. Eu te seguro, disse ele, abraçando-a com força. Eu te seguro e não vou soltar. Os dias seguintes foram um borrão de luto e gratidão. Luto por seu pai, por sua mãe, pela família que perdera. Gratidão por Eli, pela cidade, pelo amor que a cercava mesmo em seus momentos mais sombrios. Não sei como fazer isso, ela disse a Eli uma noite. Como continuar quando tudo dói. Você faz do mesmo jeito que fazia antes. Um dia de cada vez, um pão, um cliente, um momento de escolher continuar vivendo em vez de apenas sobreviver.
E se eu não conseguir? Então eu farei por nós dois até que você consiga novamente. Charlotte olhou para seu marido, para este homem que prometera ficar ao seu lado em tudo, e sentiu a força fluir de volta para seus ossos. Você realmente fala sério? Cada palavra, Charlotte. Não vou a lugar nenhum. Não quando você está de luto. Não quando está com medo. Não quando está com raiva ou triste ou tão cansada que mal consegue ficar de pé. Estou aqui, sempre. Promete? Eu prometo. Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para o melhor e para o pior. Lembra? Fizemos votos e eu falei sério sobre os meus. Charlotte sentiu lágrimas em suas bochechas. Mas eram diferentes agora. Não apenas luto, mas esperança misturada. Eu também falei sério sobre os meus. Então vamos superar isso juntos. E eles superaram. Lentamente, dolorosamente. Charlotte começou a se curar. A padaria ajudou, a rotina dela, os ritmos familiares, o jeito como as pessoas ainda precisavam de pão, mesmo quando seu mundo estava desmoronando. Eli também ajudou. Sua presença constante, sua disposição para ouvir quando ela precisava falar e sentar em silêncio quando não precisava, seus braços sempre prontos para segurá-la quando o luto se tornava demais. 3 meses após a morte de seu pai, Charlotte percebeu que estava feliz novamente. Não a mesma felicidade que tivera antes. Esta era mais profunda, mais complicada, tingida de perda, mas também rica em amor. Ela sobrevivera à pior coisa que podia imaginar, e Eli estivera lá para tudo. Quero expandir a padaria, ela disse a ele uma manhã. Ele ergueu os olhos da massa que estava sovando. É, é. Talvez contratar alguma ajuda, talvez adicionar mesas para que as pessoas possam sentar e comer, talvez transformar isso em algo maior do que apenas sobrevivência. O que te deu essa ideia? Charlotte pensou em sua mãe, que construíra a padaria do nada. Em seu pai, que a mantivera funcionando depois que ela morreu. No legado de amor e trabalho duro que eles deixaram para trás. Quero construir algo que dure. Algo que possamos passar adiante um dia. Algo que os honre, mas que também pertença a nós. Ele foi até ela, limpando a farinha das mãos e dos braços. Então vamos fazer isso. Vamos construir algo juntos. Eles trabalharam na expansão por meses. Eli construiu mesas e cadeiras. Charlotte contratou 2 garotas da cidade para ajudar com a panificação. Eles adicionaram novos itens ao menu. Doces, bolo de café, pãezinhos doces. A padaria se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas vinham não apenas por pão, mas por comunidade. E através de tudo isso, Charlotte e Eli se fortaleceram juntos. Eles brigavam às vezes, sobre dinheiro, sobre o negócio, sobre coisas estúpidas que não importavam. Mas sempre voltavam um para o outro. Eles riam mais do que choravam. Eles construíram uma vida que era bagunçada, imperfeita e absolutamente linda. Uma noite, quase um ano depois de se casarem, Charlotte encontrou Eli na varanda, olhando para o pôr do sol. No que você está pensando? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. No dia em que entrei na sua padaria. Em como estive perto de apenas comprar pão e ir embora. Em como minha vida seria diferente se eu tivesse feito isso. Você se arrepende de ter ficado? Ele se virou para ela, seus olhos suaves. Nem por um segundo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Charlotte Morrison. Você e esta vida que construímos. Eu faria tudo de novo. Patterson, o medo, a incerteza, tudo isso, só para acabar aqui com você. A garganta de Charlotte se apertou. Eu te amo mais do que pensei que poderia amar alguém. Eu também te amo. E Charlotte, eu estava pensando em outra coisa. O quê? Em como eu te trouxe pão por uma semana, mas você me deu um amor que vai durar a vida toda. Em como eu te pedi para guardar meu coração e você guardou. Você o manteve seguro, inteiro e pleno. Você me deu tudo o que eu nunca soube que precisava. Você fez o mesmo por mim. Fiz? Você me ensinou que o amor não é sobre ser perfeito ou ter todas as respostas. É sobre aparecer. É sobre escolher alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Ele a puxou para perto e Charlotte descansou a cabeça em seu ombro, respirando o cheiro familiar dele. Sabe o que eu acho? Ele disse. O quê? Acho que vamos ficar bem, mais do que bem. Acho que vamos construir algo lindo aqui.
Acho que vamos ter filhos que correrão por aquela padaria te deixando louca. Acho que vamos envelhecer juntos. E daqui a 50 anos, estaremos sentados nesta varanda contando aos nossos netos sobre o dia em que um andarilho entrou em uma padaria e encontrou um lar. Charlotte sorriu, sentindo lágrimas picarem seus olhos. Isso parece perfeito, não é? Eles ficaram ali enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de ouro, rosa e roxo, e Charlotte pensou em todos os caminhos que os levaram a este momento. A morte de sua mãe, a doença de seu pai, os anos de fuga de Eli, as ameaças de Patterson, todo o medo, dor e incerteza que poderiam tê-los quebrado, mas que em vez disso os tornaram mais fortes. Ei, Eli. Sim. Obrigada. Pelo quê? Por aparecer, por ficar, por manter suas promessas, por me amar mesmo quando eu estava com muito medo de te amar de volta, por ser exatamente o que eu precisava, mesmo quando eu não sabia o que era. Ele beijou sua têmpora. Você nunca precisa me agradecer por te amar. É a coisa mais fácil que já fiz. Charlotte sentiu o contentamento se instalar em seus ossos. O tipo que vem de saber que ela estava exatamente onde deveria estar, com exatamente a pessoa com quem deveria estar. O futuro se estendia diante deles, incerto e cheio de desafios, mas também brilhante com possibilidades. Ela passara 3 anos após a morte de sua mãe apenas sobrevivendo. E então Eli entrara em sua padaria e lhe ensinara a diferença entre sobreviver e viver. Ele trouxera pão por uma semana, mas a deixara com muito mais. Esperança, amor, parceria, um futuro que valia a pena construir. E Charlotte guardara seu coração, assim como ele pedira. Ela o mantivera seguro, o valorizara e deixara que ele a mudasse de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Vamos, disse ela, levantando-se e puxando-o para seus pés. Vamos entrar. Temos pão para fazer para amanhã. Ellie riu. Sempre temos pão para fazer. Esse é o ponto. Continuamos aparecendo. Continuamos escolhendo isso. Continuamos construindo nossa vida, um pão de cada vez. Um pão de cada vez. Ele repetiu e a beijou. Gosto disso. Eles entraram juntos, de mãos dadas, prontos para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. A padaria era deles agora. O negócio deles, o legado deles, o sonho compartilhado deles. A cidade também era deles, cheia de pessoas que estiveram ao seu lado quando importava. E o mais importante, eles tinham um ao outro. Charlotte pensou nas palavras de sua mãe, aquelas que seu pai compartilhara, sobre como o amor era trabalho constante e escolha diária. Ela entendia agora. O amor não era um momento dramático em que Eli lhe pedira para guardar seu coração. Eram os 1000 pequenos momentos depois. As manhãs em que ele aparecia às 6 horas, as noites em que a segurava enquanto ela sofria, os dias em que ele ficava ao seu lado construindo algo bonito a partir de seus pedaços quebrados. O amor era o pão assando no forno, enquanto eles trabalhavam lado a lado. O amor era risos e lágrimas e brigas e perdão. O amor era escolher alguém repetidamente, mesmo quando, especialmente quando, seria mais fácil escolher a si mesmo. E Charlotte aprendera a escolher Ellie da mesma forma que ele sempre a escolhera, completamente, sem medo, com todo o seu coração. Anos depois, quando as pessoas perguntassem como eles construíram um casamento tão forte, Charlotte lhes contaria a verdade. Começou com um homem que trouxe pão por uma semana, mas ofereceu seu coração para sempre, e uma mulher que foi corajosa o suficiente para guardá-lo.